loja.cançãonova.com. Eu vou pro testemunho, mas eu quero mostrar uma fotinho, porque o Miguel, gente, ele fez aniversário. Deixa eu ler o testemunho aqui. Aliás, ler o recadinho do pai, que ele diz assim: bom dia, bancada Canção Nova. E bom dia, tia Val. Você deve lembrar que você já mostrou muitas fotos do Miguel, mas eu gostaria de dizer que agora ele está fazendo um aninho e nós estamos celebrando. E a festa foi com a temática, gente, de São Miguel Arcanjo, né? O papai que mandou aqui o e-mail é o César Augusto, a mãe a Eliude, o irmão é o Augusto César, eles são de Arapiraca, Alagoas. Eu vou mostrar a foto aqui no todo, só para vocês verem, no cantinho aqui tem um detalhezinho, vocês vão ver que, olha, aqui tá um pedacinho de São Miguel, no estilo que a gente tem aqui no cantinho da criança, né? Ai, obrigada, Celso. Celso, agora fecha nessa fofurice, olha aqui, gente. Que menino mais fofo! E ele tá com uma das camisetas que eu amo. E a bochecha dele, Flavinho, o maninho do Miguel, ele tá com a camiseta na versão infantil, né? A versão infantil não, a camiseta infantil é a cinza mescla, escrita em amarelo, que é linda também. São Miguel Arcanjo. Linda, 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 linda. Gente, não para de chegar aqui os comprovantes. Graças a Deus. Cadê a sineta? Não tem sineta. Só no final. Olha só, a Terezinha de Jesus, ela tá aqui, ela mandou pra gente. A Josi, ela diz... Vou desmontar aquela sineta. A Josi, ela diz: bom dia, Val, e toda a bancada que eu tanto amo. Eu vou ajudar o Márcio a desmontar essa sineta. Vou levar o Márcio pro especial de campanha. A Josi, ela é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela diz: eu recebo muitas graças, por isso estou ajudando. A Cristina, ela disse: Val, é reta final? Então não tô de fora, tô ajudando, obrigada. Maria Fernandes, ela: o meu é o Pix Gratidão, viu, Val? Tô louvando a Deus por todas as graças que Ele derramou em minha vida, por vocês serem luz de Deus na minha vida e na minha família. Amamos a Canção Nova, sou sócia e evangelizadora porta a porta. A Cirleide Queiroz também tá aqui, juntinho de nós. Marilene, Beatriz, Geni já colocou 100%, Val. A Marinalva tá aqui juntinho com a gente também. Ale Carvalho, Selma, Noêmia. No final do programa eu cito mais nomes. Esses nem são os que eu separei antes, viu? Esses foram chegando aqui enquanto a gente batia um papo. Mas a Valéria, ela disse assim: Val, o meu é Pix Vida, porque a Canção Nova tem transformado a vida do meu esposo e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Inclusive, ela fez a contribuição no valor da idade do esposo dela, né? Valeu. O Ciro Lima, ele é de Itaberá, no estado de São Paulo, falou: olha, estou ajudando e o meu é Pix Gratidão. A Lucimar, ela diz assim: bom dia, pessoal do Sorrindo pra Vida. Feita a minha contribuição no valor de R$50. Não é muito, olha, é sim, viu? E ela disse assim: mas é com todo carinho, porque a Canção Nova mudou a minha vida. E eu quero que mais pessoas encontrem a paz que eu encontrei. E aí tem tanta gente linda ajudando a Canção Nova, deixando aqui o seu testemunho. Mas eu quero trazer, ela falou assim: Val, o meu é o Pix Casamento. Ela deixou a contribuição dela e deixou também o testemunho. Vocês vão entender a importância da Canção Nova na vida de uma família. Ela diz assim: querida Valdênia, nossa querida Val, Paula, Márcio Mendes e todos vocês dessa bancada abençoada, a quem sou muito grata. A Canção Nova é o nosso sustento diário, principalmente o Sorrindo para a Vida, o Terço da Misericórdia. Eu não perco um dia sequer. Val, eu e meu esposo nos casamos em 1990. Tivemos 2 filhos, o Rafael Miller Mendes, que nasceu em 20 de setembro de 1990, e a Laís Maria Miller Mendes, que nasceu em 27 de julho de 1999. Filhos abençoados. Sempre trabalhamos na fazenda, até que em 2011 fomos morar na cidade, pois o Rafael fazia agronomia e ele estava para se formar. Nessa época eu comecei a assistir o Márcio. Márcio era novinho, Val, mas eu lembro sempre que eu já me comovia muito com as pregações dele. E desde então foi meu sustento a palavra de Deus, principalmente por tudo que nós passamos em 2013. No dia 15 de fevereiro, nosso Rafael encontrou-se com Deus.
Perdemos o nosso filho num acidente, com 22 anos, recém-formado. Não sei o que seria de mim e da minha família se não fossem vocês e a Canção Nova. Meu esposo também tem muita força e fé. Nós rezamos com vocês todos os dias. Estamos rezando o rosário junto com vocês. As programações da Canção Nova é que tem sido o nosso sustento. Nossa filha, a Laís Maria, é também consagrada a Nossa Senhora. Uma bênção, uma menina de fé, graças a Deus e a Canção Nova. Val, nós conseguimos prosseguir a vida com fé em Jesus, em Maria e José. Hoje eu posso dizer gratidão a Deus por minha família. Por isso estou enviando R$33 para ajudar a Canção Nova, celebrando os 33 anos de matrimônio que eu tenho. E como tantas pessoas, para mim faz todo sentido dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém, amém. Amém. Deus Que abençoe. testemunho bonito. E ela na luta, né? E que bom que você partilhou com a gente, que Deus dê força aí para sua família, né? A gente fica encantado com os testemunhos. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, né? A gente fala com o coração aberto para você. Continue enviando o seu testemunho. Você vê como mexe com todo mundo? Mexe com quem está em casa. Deus vai falando através de você, daquilo que Ele realiza na sua história, também na história de tantos de nós, né? Situações da vida da gente, né, Paula? Que só por Deus nós podemos enfrentar, Seguir, né? vencer, superar. Não se supera, não é, a perda de um filho, não é? Não se trata de superar a perda de um filho, mas de superar aquele trauma de morte, porque você se despedir tão cedo, tão precocemente de uma pessoa amada. Só Deus para dar força. Só Deus. E olha, quem não tem Deus nessa hora se desespera, começa a pensar loucura, às vezes não se mata, mas vai morrendo aos poucos, porque não sabe o que fazer com aquela dor. Existem situações que só Deus pode responder para a gente, não é? E a resposta dele nem sempre são palavras. Às vezes Deus nos responde consolando o nosso coração e nos dando uma certeza que é a verdade, que um dia a morte também será superada e nós vamos reaver os nossos, dos quais nós nos despedimos tão cedo. Um dia você vai ter o seu filho de volta nos braços, né? Já não será assim nessa condição de filho, mas o amor que existiu não se perde, e aquilo que a gente começou de bom aqui neste mundo vai continuar na eternidade. Ela não vai ter mais saudade, nem choro, nem tristeza, não é? Não tem dor, é Não. isso mesmo. Olha só, o Sorrindo para a Vida segue. Eu queria agradecer a todo mundo que está ligando, pedindo a camiseta. Esgotou até no site, viu, gente? Mas a galera do Davi já me avisou aqui. Pode ligar, já deixar reservada a sua, que eles estão repondo o estoque. Então, Deus abençoe a cada mãe, né, que ficou doido. Os pais ficaram doidos. Falaram, eu vou dar para minha mulher isso aí, vou animar ela, né? Então, Deus abençoe. A frase do dia de hoje é do meu livro, gente. Olha só, tô surpresa. A nossa produção já separou. O Esperança, Cadê Você? Eu também escrevi, pensando nessa questão do luto, né? Todos nós enfrentamos o luto na nossa vida, a perda de alguém, a perda de um emprego, às vezes o projeto que você tanto sonhava não foi adiante. Vamos lá. Esperança, cadê você? Está na página 11. É a oração que nos faz antever o que ainda não aconteceu. Ela fortalece a nossa fé e robustece a nossa esperança. É a chave, né, gente? É a oração. Nós vamos fazer isso agora. É isso mesmo. E, como sempre na Canção Nova, a produção é feita pelo Espírito Santo, né? Por mais que as nossas produtoras, produtores, diretores sejam tão competentes, tão profissionais no seu trabalho, mas a produção, de fato, na Canção Nova sempre é do Espírito Santo. O Padre Jonas sempre gostava de dizer isso nas suas pregações, e as mudanças repentinas que aconteciam nas suas pregações, ele dizia, o grande produtor é o Espírito Santo. Né? E que lindo esse testemunho que vem dar essa liga para tudo aquilo que a gente está falando, e a palavra que o Márcio vai partilhar conosco dentro de instantes, ela toca na realidade da morte.
Mas a morte, sempre que ela é olhada pela ótica da fé, ela não é a derrota, ela não é o fim, ela é sempre a passagem. É sempre o lugar por onde nós vamos passar, como que aquela porta estreita, para alcançar a glória eterna, a presença de Deus na eternidade. E tudo isso acontece porque nós temos um Deus que nos ama. Que se não fosse o amor de Deus por nós, a morte seria o fim. E Ele provou que pela morte nós possamos alcançar a vida através desse amor que foi derramado sobre nós. Eu quero convidar você a fazer essa experiência agora, abrindo o seu coração, pedindo ao Espírito Santo que Ele prepare o seu coração, a sua mente, que Ele abra os seus ouvidos e os seus olhos para poder colher da palavra de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a base é o amor. Há um Deus que nos ama muito. Ele entende você, Ele sabe da sua dor e Ele quer fecundar fé, esperança e confiança no seu coração nessa manhã. Feche seus olhos um pouquinho, põe a mão sobre o seu coração, se você pode fazer isso agora, e canta assim: há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Proclama isso mais uma vez com confiança. Há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. E seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é Jesus. Confiando nesse nome, solte a sua voz por um instante no Espírito agora, pois é o Espírito que nos leva a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor da vida, que Ele venceu a morte, que Ele vence toda a morte no nosso coração. Vem, Espírito Santo, prepara-nos, tira de nós toda distração, toda dispersão e dá-nos, Espírito Santo, a Tua luz, ilumina o nosso coração, a nossa mente e o nosso olhar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Ezequiel capítulo 33, versículos do 10 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Quanto a ti, filho do homem, dize à casa de Israel: é assim que dizeis: nossos crimes e pecados pesam sobre nós, e por causa deles estamos definhando. Como poderemos viver? Dize-lhes: juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele mude de conduta e viva. Mudai de conduta, porque haverias de morrer, casa de Israel. Quanto a ti, filho do homem, dize a teus compatriotas: a justiça do justo não poderá salvá-lo no dia em que ele pecar, nem a maldade do ímpio o fará tropeçar no dia em que dela se arrepender. O justo não poderá viver por sua justiça no dia em que pecar. Se eu disser ao justo que com certeza viverá,
mas ele, seguro de sua justiça, cometer injustiças, nenhuma de suas obras justas será lembrada. Morrerá por causa da injustiça que praticou. E se eu disser ao ímpio que ele com certeza morrerá, mas ele se arrepende do pecado e pratica o direito e a justiça, devolve o penhor, restitui o furto, vive conforme as leis que dão vida, sem cometer injustiças, com certeza viverá e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu lhe será lembrado. Praticou o direito e a justiça, com certeza viverá. Teus compatriotas dizem: a conduta do Senhor não é correta, mas a deles é que é torta. Quando o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiças, morrerá por causa delas. Mas quando um ímpio se arrepende da maldade e pratica o direito e a justiça, por causa disso viverá. E ainda dizeis: a conduta do Senhor não é correta? De acordo com a conduta de cada um, eu vos julgarei, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto a ti, filho do homem, dize a casa de Israel. Coloque diante dos olhos deles e coloque diante dos seus ouvidos as palavras que eles têm dito. Veja o que eles têm dito. Nossos crimes e pecados pesam sobre nós, e por causa deles estamos definhando. Como poderemos viver? Gente, é preciso um pouquinho apenas de atenção para a gente perceber o que eles perceberam. Eles notaram, eles entenderam que os seus crimes e os seus pecados estavam pesando sobre eles, e por causa disso eles estavam definhando. Às vezes nós vamos cometendo um pecadinho aqui, um pecadinho acolá, a gente acha que não é importante a gente se confessar, que não é importante a gente se livrar daquele mal. A gente pensa assim: eu faço tantas coisas boas já, eu sou justo em tantas matérias, não é? Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, então eu posso fazer isso, porque na hora da balança está equilibrado. E a gente não entende que às vezes uma gotinha de sangue contaminado pode levar a gente à morte. Quem descobre um câncer, gente, um nódulozinho, não brinca com ele, vai correndo retirar. Olha, seja em homem, seja em mulher, porque às vezes a gente pensa que é só na mulher, mas câncer de mama dá em homem também. E às vezes o médico, apalpando ali, seja no homem, seja na mulher, ele percebe que ali tem um caroço, tem um nódulo. Se não for aqueles nódulozinhos calcificados, não é, que é fácil do médico ver, ele já manda logo tirar. Manda tirar e vai para biópsia. Porque às vezes um nódulozinho contamina o corpo inteiro. Esses dias eu ouvi alguém falando, me contando, de um senhor que carregou um tumor na pálpebra durante muitos anos. Nunca cuidou, não achou que fosse importante. Aí de repente começou a coçar, aquilo cresceu. Porque cresceu, foi obrigado a ir ao médico. Já tinha espalhado. Algo que teria sido simples a gente tirar. O pecado é a mesma coisa. E tem pessoas que estão esmagadas, não debaixo de um pecado grave, escandaloso, mas de um caminhão de pecadinhos. Olha, um grão de areia não soterra ninguém, mas um caminhão de areia soterra a pessoa. A gente não vai percebendo, sabe? Outro dia eu vi uma entrevista até feia de falar, sabe? Uma reportagem, mas eles resolveram calcular em caminhões
toda a comida que uma pessoa consome no decorrer da vida. A gente come muito. São toneladas e toneladas de comida que a gente come. E resolveram calcular também as fezes. São toneladas e toneladas de fezes. Então, uma coisa e outra, que às vezes a gente pensa, é um pouquinho. Não é um pouquinho. Às vezes você pensa assim, é uma besteirinha que eu fiz. Mas isso vai se acumulando no decorrer da vida da gente. E depois são toneladas que soterram a gente. Esse povo chegou a uma conclusão. Os nossos crimes e os nossos pecados pesam sobre nós. No fundo, gente, no mais fundo do nosso coração, é o nosso pecado que causa tristeza na gente. Não é simplesmente a dor de uma despedida, mas é o nosso apego, é a nossa falta de confiança em Deus, é o fato de nós termos colocado toda a nossa esperança neste mundo, nesta vida. Isso é que causa tristeza. A nossa desconfiança de que a palavra de Deus é verdadeira e que há um futuro que não acaba mais esperando por nós. Entende? A gente peca por desconfiar de Deus. E esse pecado traz tristeza para a gente. Como é alegre, como é feliz uma pessoa que aprendeu a pôr em Deus a sua confiança. Como é triste uma pessoa que vive sem fé. Sem fé a sua vida vai ser uma tristeza. Porque aí sim o prato na balança fica desequilibrado, sabe? A gente pensa que o que equilibra a balança da nossa vida é que as coisas boas que a gente faz sejam em maior número do que as coisas más que a gente faz. Não é assim que Deus conta, não, e nem é assim que a vida aceita. A fé é o nosso contrapeso. Quando a fé entra na balança, a confiança em Deus entra na balança, os nossos pecados perdem o poder de nos esmagar. Sem fé você vai ser esmagado. Sem fé, coisas pequenas vão causar tristeza para você. Sem confiar em Deus, coisas pequenas vão levar você a se desesperar. Coisas tolas, inclusive, que você talvez já tenha até escutado. A pessoa chegar para você e dizer assim: eu não acredito que você está angustiado por causa disso. Eu não acredito que você está se preocupando com isso. E você não conseguia entender como é que a pessoa não entendia a sua opressão. Mas sabe, ela estava certa. Porque você estava pondo todo o peso no que você fez. Sem entender que você tem ao seu lado para te livrar um Deus todo-poderoso, aliviar a sua carga, aliviar a sua pena. Mas para isso precisa que você dê a Ele o que Ele está lhe pedindo. Primeira coisa, confiar nele. Segunda, entregar a Ele os seus erros, os seus pecados, arrepender-se. Nossos crimes e nossos pecados pesam sobre nós e por causa deles nós estamos definhando. Por causa de pecado e de crime tem muita gente com a vida definhando. Aí eles perguntavam: como é que nós poderemos viver? Só que o Senhor se escandaliza de que eles não vejam a saída. Você percebe que Deus está chocado? Deus está chocado com essa pergunta, não é com o reconhecimento. O reconhecimento vai bem. Qual é o reconhecimento? Nossos crimes e nossos pecados pesam sobre nós e por causa deles estamos definhando. Até aqui tudo bem. Onde é que está o mal? Está bem aqui, ó. Como poderemos viver? Porque a confiança deles estava em si próprio, nas próprias coisas que faziam, na sua própria justiça. Nenhum de nós se salvará por justiça própria, gente. Nenhum de nós. A nossa salvação vem de Deus, que nos perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Quem achar que vai poder pagar pelos próprios pecados
com o que fez de bom, está enganado. Quem acha assim, já fiz o bem o suficiente na minha vida e agora chegando ao final dela, eu vou aproveitar, eu vou fazer, já acertei demais, agora é a minha vez de errar. O que a palavra de Deus nos diz? Que essa disposição leva a pessoa à morte. Essa determinação em se desviar vai levar a pessoa à ruína, à destruição. Então, Deus se choca quando a pessoa não vê a saída e diz: como poderemos viver? E aí o Senhor diz ao profeta: dize-lhes, fala para esse povo, juro por minha vida, oráculo do Senhor. É um juramento de Deus. Aqui, olha, uma resposta de Deus para aqueles que acham que o que estão vivendo é um castigo da parte do Senhor. Você que se tortura acreditando que o que você está enfrentando é castigo por causa dos seus erros passados. Você que acha que Deus está descontando em você as coisas que você fez, ou que você está pagando pelos erros dos seus pais. O Senhor te diz aqui agora: juro pela minha vida, não tenho prazer na morte daquele que peca. Não tenho prazer na morte daquele que se desvia. Não tenho prazer na morte daquele que se esquece que foi criado por Deus, que deveria agir como um filho e não como um ímpio. Não tenho prazer na morte desta pessoa. Mas antes, o meu prazer é que ela mude de conduta e viva. Deus não quer que você definhe, Deus não quer que você seja esmagado por causa dos seus crimes e dos seus pecados. Deus não tem prazer na sua dor. Deus não se alegra com a sua tristeza. Inclusive, quem acha que o tempo da quaresma é tempo da gente se torturar, não entendeu nada de quaresma. Sabe, quaresma não é tempo de você se torturar, quaresma é tempo de você sair de si. É isso que agrada a Deus, que você saia da morte para a vida, que você saia deste casulo infernal, que você vá ao encontro do bem, que você abandone as trevas. A grande penitência que Deus quer de nós, gente, não é que a gente pare de comer, é que a gente aprenda a partilhar o alimento. Não é que a gente pare de pôr para dentro do corpo uma coisa gostosa, que a gente se delicia em consumir, mas que a gente pare de destruir o nosso corpo com aquele vício. Deus quer a sua vida, Deus quer o seu bem, mas às vezes a gente se endireitar custa, causa dor, causa sofrimento, e sobretudo endireitar mentalidade, porque olha, não é só aqui não, a gente olha aqui e nossa, esse povo dizendo que a conduta do Senhor não é correta. Quem é essa pessoa para dizer isso para Deus? Quem é essa pessoa? Eu e você, a gente vive fazendo isso. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso é ser radical demais. Para ser de Deus não precisa ser assim. Nós vivemos agindo desse modo. Nós queremos dizer a Deus o que é certo, o que é errado. E nós queremos conformar a vontade de Deus aos nossos desejos. Vou dar a você só um exemplo, nesses tempos que nós estamos vivendo. Só um exemplo, mas ele pega na veia, tá? Nós estamos num tempo de muita liberalidade sexual. Porque socialmente hoje, aceita-se tudo. A nossa sociedade se corrompeu. A nossa sociedade se tornou uma sociedade depravada. Tanto que qualquer um, inclusive seus filhos, crianças ainda, conseguem com facilidade acessar pornografia gratuitamente, por exemplo, na internet.
Quando seria muito fácil, com alguns dispositivos, bloquear isso. E por que não acontece? Porque esse mundo não quer essa restrição. Esse mundo que nós estamos quer promover a depravação, a decadência moral, não é? Então, muitas pessoas nesse tempo de liberalidade sexual dizem assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. O corpo é seu, mas não foi você quem construiu esse corpo para você. O corpo é seu porque você ganhou de presente, é dom. E do mesmo jeito que você às vezes toma uma coisa do seu filho e diz para ele: eu te dei isso, mas não é para você fazer isso. Eu te dei isso, mas não é para você usar de qualquer jeito. Eu te dei isso, mas não é para você quebrar, não é para você destruir. Deus também diz para nós: não dei o corpo a você para que você faça mau uso dele, para você instrumentalizá-lo para a sua destruição e para a sua ruína eterna. Só que nós olhamos, às vezes não temos coragem de dizer Deus, mas olhamos para a palavra de Deus e dizemos: a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia está errada. Ah, me desculpe, mas isso aí eu não aceito. Só que a pessoa que diz isso, lá na frente não percebe que grande parte das dores da vida dela, da ruína moral que ela enfrentou, da destruição afetiva que ela viveu, tem a ver com aquela semente de descaso e de promiscuidade que ela plantou lá atrás. Me sinto usado, me sinto usada, não gosto de mim mesmo, me sinto um lixo, não aceito o meu corpo, não confio em ninguém, as pessoas só se aproximam da gente para poder usar a gente. Mas lá atrás, qual era o discurso? A conduta do Senhor não é correta. Vou fazer do jeito que eu bem quero, do jeito que eu penso. Sabe o que o Senhor nos diz? Mudai de conduta, porque eu não tenho prazer na morte do pecador. O meu prazer é que ele mude de conduta e viva. Não é Deus quem nos mata, gente. São os caminhos que nós pegamos para a nossa vida que são mortais. Existem caminhos para nós que são mortais. E aí o Senhor diz: quanto a ti, filho do homem, diz aos teus compatriotas: a justiça do justo não poderá salvá-lo no dia em que ele pecar, nem a maldade do ímpio o fará tropeçar no dia em que dela se arrepender. Olha o que Deus está dizendo: se a pessoa se arrependeu, ela não será condenada pelo pecado do qual ela se arrependeu. Se ela se arrependeu do fundo do seu coração, o Senhor está dizendo: isso não vai voltar na vida dela para fazê-la tropeçar. Eu não permitirei, diz o Senhor. Mas Ele também diz: aquele que acha que foi bonzinho demais na vida e agora diz: eu já fiz o suficiente, então por isso eu posso destruir a vida dos outros, eu posso ferrar com as pessoas que nada vai me acontecer, porque eu já fiz a minha cota de caridade. Esse aí está ralado. O justo não poderá viver por sua justiça no dia em que pecar. Se eu disser ao justo, olha só, para quem acha que porque teve uma determinação, uma orientação de Deus, acabou. Deus não é burro, Deus não é estúpido. A promessa dele tem a ver com a resposta que nós damos. A promessa de Deus de salvação e de graça é para aquela conduta boa que nós adotamos. Se a gente se perverte, a palavra é outra. Então olha o que ele diz: se eu disser a uma pessoa justa que ela com certeza viverá, mas ela, confiando nesta palavra, segura das coisas boas que ela fez, ela começar a fazer o mal, começar a cometer injustiças, nenhuma das suas obras justas será lembrada.
Olha, outro dia eu conversava com o Frei Josué. O Frei Josué falou uma coisa interessante, gente. Interessante. Principalmente para nós que somos evangelizadores, para você que está ouvindo. Esse momento é um pregador, é um ministro de música, é uma pessoa que está acostumada a conduzir oração. O Frei Josué dizia assim: quando uma pessoa se atola no pecado, até as obras boas que ela fez vão perdendo o efeito. Aquela música que serviu para a conversão de tantas pessoas e que foi cantada durante tanto tempo começa a ser esquecida. Não produz mais fruto. Aquele livro que a pessoa escreveu e que levou tantos à conversão, parece que perde força, se esvazia da graça, da unção. Aquilo não produz mais fruto. O fruto do ímpio não permanece. E isso a palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento, mas está nos dizendo aqui, olha. Seguro da sua justiça, ele vai e comete injustiça, então nenhuma de suas obras justas será lembrada. Ela cai no esquecimento. A pregação que a pessoa fez cai no esquecimento. E ela, a pessoa, morrerá por causa da injustiça que praticou. E diz o Senhor: e se eu disser ao ímpio que ele com certeza morrerá, mas ele se arrepende do pecado, ele se arrepende, ele pratica o que é direito, ele pratica o que é justo, ele devolve a garantia que ele roubou da pessoa, ele restitui aquilo que ele roubou, e ele começa a viver conforme as leis que dão vida, sem cometer injustiças, com certeza viverá. Quais são essas leis que dão vida? Os 10 mandamentos. Se você quiser viver, ter vida longa, abençoada, e depois desta vida entrar na vida eterna, cumpra os 10 mandamentos. Se você quiser morrer, se você quiser adoecer, se você quiser estragar a sua família, se você quiser estragar as suas amizades, se você quiser pôr a perder os seus negócios, os seus empreendimentos, se você quiser viver como um desgraçado, ser infeliz e depois dessa vida ainda mergulhar no inferno, desobedeça, ignore os 10 mandamentos. Quando você olhar para eles, aqueles 10, você diga assim: para que isso? Isso foi escrito numa época que nem papel tinha, foi escrito em pedra. Está ultrapassado. Você vai ver que o que fica ultrapassado é a vida da gente quando a gente despreza os mandamentos de Deus, porque eles são para nos dar a vida. Não são controles de Deus. São recomendações de um pai amoroso a um filho que ele não quer que se perca. Se você tem filho, você sabe que todo pai, toda mãe que ama o filho está sempre fazendo recomendações. E você que não tem filho ainda, um dia você vai entender isso que eu estou lhe falando, e mais, vai entender por que seu pai foi tão chato, por que sua mãe foi tão chata. Porque não tem como você amar uma pessoa e não amolar essa pessoa. Todo mundo que te ama, te amola. Quem não te ama, nunca vai amolar você, nunca vai. Eu gosto dessa pessoa porque ela não me amola. Ótimo, ela também não te ama. Me perdoe dizer assim. Mas quem ama você, o tempo inteiro, vai estar vigiando sobre você para o seu bem. Não quer que você se arruine. E sabe, tenho certeza que esta palavra aqui está amolando um monte de gente. A pessoa está olhando e diz: poxa vida, me falaram que era para sintonizar esse programa, que faz um bem para a gente. Essa palavra está me amolando. Está me amolando. Mas essa palavra, ela vem para libertar você. Está na hora de você ser livre. Isso. Está na hora de você se libertar disso que está fazendo a sua vida descer para o ralo. E olha, desde o início, nada agrada mais a Deus, gente. Nada responde melhor ao amor de Deus do que a gente abandonar o pecado e voltarmos para Ele com um arrependimento sincero.
Se você abandonar o seu pecado e voltar para Deus com um coração sinceramente arrependido, eu vou lhe dizer, nem precisa ir o jejum. Porque o jejum vem para nos fortalecer na boa disposição de voltar para o Senhor e de abandonar o pecado. Eu digo que não precisa, porque Deus troca fácil, brincando, essas penitências que nós fazemos, se nós nos dispusermos a ter um coração arrependido, sinceramente arrependido, e abandonarmos o nosso pecado. Abandone o seu pecado. Se arrependa do fundo do coração, com toda a sua sinceridade. Sabe por quê? Porque isso vai ser a sua salvação. Será a sua salvação nesta situação concreta que você enfrenta. Será a sua salvação nesse problema familiar que você está enfrentando. Será a sua salvação diante daquelas questões difíceis que você sente que te ultrapassam. Mas será a sua salvação contra a morte eterna. Será a sua salvação em relação ao inferno. Sabe, é isso que o Senhor está nos dizendo. E para que nós soubéssemos que esse Deus nos espera com bondade, o Senhor quis provar que nós não precisamos ter medo de nos aproximarmos dele. E essa palavra põe isso às claras. Se ele se arrepender, ele não morrerá. E para que eu e você tenhamos certeza disso, o Senhor Deus, numa atitude de humilhação, ele se humilhou, numa atitude de humilhação que nenhuma palavra pode explicar, num gesto de compreensão, de misericórdia. Sabe o que Deus fez? Veio pessoalmente habitar no meio de nós, se fez um de nós. Gente, olha, é que é ruim a gente fazer esse tipo de comparação, mas eu vou fazer mesmo assim. Você imagine que você, para ensinar um porco a comer ou a tomar remédio, fosse viver no chiqueiro e se fazer um com os porcos. Você vai dizer, Deus me perdoe, eu nunca faria uma coisa dessa. Tudo bem, nós não somos porcos, mas olha, às vezes a gente tem uma vida de dar inveja em porco, de tão emporcalhada que é. E Deus, no seu imenso amor, diz, só tem um jeito de salvar. E viver com eles, e viver no meio deles, mostrar que eu sou em favor deles, falar uma língua que eles entendem, mostrar a eles concretamente que eu os perdoo, fazer-me um deles. Não há palavras capazes de explicar a humilhação de um Deus que se despoja da sua divindade, não deixa de ser Deus, mas se despoja, não faz uso, não faz conta, não faz caso de todos os seus privilégios divinos para se tornar um de nós, para o nosso bem, não para o bem dele. Jesus realizou esta obra, ele experimentou na carne e ensinou tudo o que era necessário para que nós, que por causa dos nossos pecados tínhamos nos tornado seus inimigos, seus adversários, fôssemos reconciliados com Deus Pai. Gente, ele se tornou o exemplo vivo, se tornou a instrução. Tudo que você precisa saber, nosso Senhor ensinou. Tudo que eu preciso saber, ele veio nos mostrar o caminho para a gente se reconciliar com o nosso Pai do céu. Em outras palavras, o Senhor veio nos chamar de novo à felicidade eterna que nós havíamos perdido. Os meus pecados e os seus pecados fizeram com que a gente perdesse o céu. Nós havíamos perdido o céu. Mas Jesus veio nos chamar de novo ao céu. E veio dizer para você que independente de tudo o que passou, existe um céu esperando você. Jesus não somente curou nossas enfermidades com o poder dos milagres, como muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, e tantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida a gente vê
testemunhos chegarem. Mas ele fez mais do que isso. Ele tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele pagou a nossa dívida mediante o suplício, o sacrifício, o castigo da cruz, libertando-nos dos nossos muitos pecados que nós temos, gente, mais do que as toneladas de comida que a gente faz, que a gente come e que a gente se livra delas. Não vou falar de novo. Muito mais. O Senhor nos libertou dos nossos muitos pecados, dos nossos gravíssimos pecados, tomou sobre si o nosso pecado, tornou-se culpado, como se ele tivesse feito, sendo que ele era inocente. Sabe, e além disso, com muitas palavras e com muitos exemplos, nosso Senhor nos chamou a imitá-lo na bondade, na compreensão e no perfeito amor pelos nossos irmãos. Faça como eu faço. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós quisermos construir o céu dentro da casa da gente, precisamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Como ser esposa? Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Como ser marido? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como ser pai? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como ser filho? A mesma coisa. O Senhor vem nos ensinar. E diz: vim ensinar quem não sabe. Ontem a gente falava sobre as obras de misericórdia, uma delas é ensinar os ignorantes. A pessoa não sabe, a gente ensina. Jesus, ele veio ensinar quem não sabe. Ele veio chamar não os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Se você diz assim: olha, eu sou uma pessoa errada, eu sou um pecador assim, incorrigível, eu sou uma dessas pessoas perdidas, eu tenho que te dizer, com o coração transbordando de alegria, que Jesus veio para você e que esta palavra de hoje é em especial de Deus para você. Para você que está doente na alma, para você que está doente nos seus afetos, para você que está tendo pensamentos que nem você suporta mais, porque os seus pensamentos estão doentes. O Senhor veio para aqueles não que têm saúde. Sabe, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Ele veio atrás dos desgarrados, veio procurar os perdidos, a fim de restaurar em cada um de nós a imagem divina que estava corrompida. Foi em nosso favor que veio o Senhor. Resgatar a imagem de Deus destruída pelos nossos mais repugnantes pecados. Você sabe o que é um pecado repugnante? Que dá náusea, que dá ânsia. Então, em verdade eu vos digo, diz o Senhor, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por tantos justos. Dê hoje essa alegria a Deus e dê a você essa alegria. E olha, se você correr as páginas do Evangelho, você vai ver que todo o Evangelho é um esforço de nosso Senhor Jesus Cristo para nos convencer do amor que Deus tem por nós, do perdão e da salvação que Ele veio trazer. Jesus contou aquela parábola do samaritano, falando de um homem que havia caído nas mãos dos ladrões, que teve as suas roupas arrancadas, foi maltratado, foi deixado semi-morto. E aí aquele bom samaritano pegou aquele cadáver que ainda respirava, porque aquele homem estava mais morto do que vivo. Como muitos de nós fomos encontrados por Jesus mais mortos do que vivos. E aquele homem atou-lhe as feridas, tratou-as com vinho e com óleo, e tendo colocado aquele homem todo destroçado na sua própria montaria, deixou numa hospedaria para que cuidassem dele, pagou o necessário para o seu tratamento e ainda prometeu na volta cobrir os gastos que porventura tivesse no tratamento daquele homem. Nosso Senhor está comprometido com a sua restauração. Não vai faltar o necessário
para devolver você de volta à vida, se você conseguir, se você tiver a coragem de dar o seu passo de volta para Deus. E nos mostrou ainda o Senhor que a bondade do Pai do céu não tem fim, quando Ele falou do filho pródigo, porque Deus é o Pai que recebe você de volta com afeição e ternura, que abraça você porque você está voltando arrependido. E eu lhe digo de coração, escute bem o que eu vou te falar agora. Se você se distraiu em algum momento, preste atenção nisso. Deus vai restituir a você tudo que você perdeu nesse caminho errado por onde você andou. Ele vai restituir tudo que você perdeu. Sobretudo, a sua dignidade que foi arrancada de você. Deus vai te restituir. E vai fazer valer para você aquela palavra na qual Ele diz: dos erros que você cometeu, do mal que você fez, eu nunca mais vou me lembrar. Eu concluo aqui com mais uma lembrança. Você viu aquela parábola da ovelha que se desgarrou do redil? E que o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. Você viu nesta passagem o que o nosso Senhor faz com aquela ovelhinha que se afastou, que se perdeu das outras 99 e ficou vagando entre montes e colinas? Ela se perdeu e ficou vagando em lugares difíceis de buscar, entre montanhas, entre colinas, lugares perigosos, onde vivem feras selvagens. Sabe o que o Senhor fez? Trouxe de volta. Talvez se eu e você tivéssemos que nos colocar em perigo em lugares de lobos ferozes, de leões da montanha, correndo risco de assaltantes para buscar uma ovelha, talvez se eu e você tivesse que fazer isso, ai dessa ovelha quando a gente achasse. Ela ia preferir não ser encontrada, não é? Mas o Senhor não lhe bateu, nem a xingou, não a ameaçou, nem a fez voltar andando até desmaiar de cansada, não. Pelo contrário, colocando-as nas suas costas, cheio de amor e compaixão, Ele trouxe-a de volta sã e salva. Hoje é o dia que o Senhor quer trazer você de volta sã e salvo. Você aceita esse convite da parte de Deus? Hoje Ele diz para você: vem a mim, você que está cansado e abatido, debaixo de tantos fardos. Você precisa descansar e eu lhe darei descanso. Troque essas correntes por meu jugo. O jugo de nosso Senhor é a palavra dele. Ele diz: troca essas correntes pelo meu jugo, que é suave. Troque o que está te matando por aquilo que vai te unir a mim e te fazer viver. Está na hora de trocar, de mudar de conduta. Se você pode, feche os seus olhos um pouquinho, escute Jesus dizer: troca de peso comigo, porque o meu peso te fará leve e vai te fazer subir. Sabe qual é o peso de Jesus? O peso de regressar, o peso de voltar para casa, o peso de converter-se. Sabe qual é o peso? É se purificar, é ser santo, é ser perfeito, misericordioso, cheio de perdão, como o Pai do céu o é. O peso de fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Troque com Jesus, faça a experiência. Senhor, eu aceito essa troca. Eu quero nesta manhã, diante da Tua palavra, mudar a minha conduta e viver essa conversão. Senhor, eu quero. Senhor, eu aceito. Mas não é fácil para mim, por isso eu te peço, ajuda-me, Senhor, porque eu estou apegado aos meus vícios, aos meus pecados, às minhas dificuldades, às minhas justificativas, às minhas desculpas. Senhor, não é fácil para mim, mas eu quero e com a Tua graça eu conseguirei. Converte-me, Senhor, porque se Tu me converteres, eu me converterei, Senhor. Essa é a chave. Mudai de conduta, porque não tenho prazer na morte do ímpio. Sim, Senhor,
É o que nós pedimos ao final dessa partilha da palavra, Senhor, movidos já por essa oração que o Márcio nos fazia proclamar e conduzia, Senhor, dizendo a Ti que nós queremos essa vida nova, o coração novo, Senhor. Nós aproveitamos esse tempo especial de graça, esse tempo de quaresma, tempo de conversão, para dizer a Ti, Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração. Diga isso a Ele, muda, Senhor, eu quero a mudança, deseja essa mudança. Como o Márcio nos dizia, se você quer o caminho do mal, você sabe, vai ser a morte. Se você não quer seguir os mandamentos de Deus, e eu não quero seguir os caminhos de Deus, o final vai ser a morte, mas isso não agrada o coração de Deus. Por isso, Senhor, muda o nosso coração. E se você deseja isso agora, com todas as forças da tua alma, põe a mão sobre o seu coração e faça dessa canção a sua oração, pedindo ao Senhor agora que Ele tire do seu peito esse coração de pedra, que pela força do Espírito Ele faça de você um homem novo, Ele faça de mim um homem novo, Ele faça de nós homens e mulheres novos para um mundo novo. Cantemos. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Erga os seus braços, cante com toda a fé e confiança. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E como nós sabemos que não é simplesmente um querer humano, não é simplesmente uma atitude humana, ore no Espírito agora para que o Espírito Santo justifique a nossa vida, para que o Espírito Santo de fato nos dê a graça, a força, os meios para nós buscarmos essa conversão, essa mudança de vida. Vem Espírito Santo, batiza-nos em Ti nesse momento, dá-nos dons, carismas, as ferramentas necessárias, os instrumentos e as armas necessárias para vencermos o maligno, para vencermos o mal e termos uma vida transformada, Senhor. Seja, Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque Ele foi muito direto conosco na sua palavra. E uma pessoa que percebeu, várias pessoas que perceberam quando o Márcio falou sobre a vida sexual desregrada, você se identificou. E Deus te deu a clareza de que você precisa realmente se afastar dessa vida. E você está com o coração arrependido. Mas você ouviu o Márcio falando? O Senhor não quer a morte do ímpio. Não quer a tristeza nossa. Porque quando nós praticamos algum mal, não é que você é ímpio, é mal, não é isso. Nós somos limitados, nós somos pecadores. O Senhor quer a nossa salvação. Então, volte hoje. Hoje é o dia para todos nós, viu? Ninguém fica de fora porque não existe santo, né? Existem os santos, claro, na vida santa, mas, Val, olha aqui. Todos nós estamos no caminho de santidade. Isso mesmo. Todos nós estamos nesse caminho. Ninguém chegou à perfeição. Ninguém chegou nessa terra na perfeição. Então estamos a caminho. Então serviu para todos nós a pregação de hoje. Todos nós, mas estava pregando, de repente eu peguei meu celular. Falei, deixa eu procurar um padre. Eu também já agendei. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Marquei aqui. Já combinei lá em casa que essa semana a gente vai estar procurando padre também. Já fiz isso. Falei, padre, o senhor pode me atender? Você está onde, minha filha? Eu estou no programa ouvindo a pregação. Isso mesmo, Val, não é de tempo não. E a gente não pode perder tempo. A palavra de Deus, ela se cumpre à medida que a gente se abre a ela e se decide praticar, não é verdade? A gente vai experimentando as promessas de Deus. Mas eu tô encantada ainda mais com essa família linda. Tendo reação aí? O povo não parou um instante. Brasil, eu amo vocês. Família Canção Nova, mundo afora, ajudando a gente nessa missão de evangelizar. É hoje, hein? Reta final, hoje chegamos à final do nosso projeto Dani Almas do mês de março. Estamos contando com você.